Boa noite, sejam bem-vindos à sala Estudando Espiritismo da Rede Amigo Espírita. Hoje retomaremos, né, esse estudo já havia sido feito no ano passado, alguma parte dele, uns 16 ou 17 encontros, e por uma questão de mudança geográfica, eu mudei para a região metropolitana de São Paulo. Eu não tive acesso à internet por alguns meses, então nós estamos retomando agora. Meu nome é Vitor Antenori Rossi, sou psicólogo, especialista em psiquiatria e dependência química, e vou tentar, de alguma forma, trabalhar esses temas em uma linguagem um pouco mais simples, porque Joana de Ângeles é uma linguagem complexa, e ela não é uma linguagem complexa para quem está fora da psicologia. Ela é complexa também para quem está dentro da psicologia. Algumas frases, alguns parágrafos, quem já participou do estudo anterior tem consciência disso, que às vezes uma página do livro durava 40 minutos, um debate sobre aquilo. Então o objetivo desse estudo é começar por essa obra e estendendo as obras da série psicológica de Joana Divaldo. O mais importante disso tudo é ter em mente que eu não trabalho com pressa. Eu não sei quanto tempo dura esse estudo, porque o mais importante para mim é que o tema seja compreendido, né? Não adianta ler por cima, é justamente um estudo porque vai ser tudo bem apreciado, tudo bem orientado, tudo bem observado, de forma que não fique nada para trás. Algumas coisas podem ficar confusas, algumas coisas podem parecer um pouco complexas, mas isso é da Joana. Ela propositalmente não facilita a literatura dela, porque ela quer que o leitor se empenhe em aprender um vocabulário novo, vá procurar no dicionário aquilo que não entenda. Então ela motiva também o crescimento, né? Ela não só instrui, mas ela também trabalha na prática. Por isso faz dela um espírito genial. Isso faz dela uma escritora esplêndida, porque ela te obriga de alguma forma a buscar. Se você não busca, você para ali mesmo, e o objetivo nosso aqui não é ficar parado. Alguns de nós, e eu me incluo nisso, já perdemos muito tempo na procrastinação terrena, terráquea e anteriores, ok? Então sejam todos muito bem-vindos. Esse é só o primeiro passo de muitos que ainda virão aí pela frente, todas as terças-feiras. Eu vou começar então compartilhando. À medida que eu compartilhar o slide, o vídeo vai sumir, mas eu vou retornando. Tá? Dentro dessa proposta da forma como eu montei o material, aquilo que estiver em itálico e com aspas é retirado exatamente como está do livro. Tá? O livro vai ser estudado inteiro. Eu não peguei partes para estudar. O livro todo está sendo transcrito aqui. Então esse material também vai ficar disponível para quem quiser estudar em sua própria casa, para quem quiser promover esse estudo. Eu não sou o criador de nada disso, eu apenas organizo o material. Então fiquem à vontade também para usufruir dele da forma que melhor couber. Portanto, aquilo que for exatamente, o pessoal que quiser interagir no chat, talvez eu não responda de imediato, porque o tema pode pedir uma explanação um pouco mais longa, mas eu estou atento aqui. E o importante agora, então, é ter em mente que aquilo que não é do livro, que é uma nota minha, vai estar escrito em cima a nota do expositor, para que vocês saibam que aquilo foi colocado como uma forma de auxiliar na compreensão, ou de falar um pouco mais sobre um tema que ela considera que nós já tenhamos, né? Mas como nós não temos, nós ainda estamos começando, vamos um pouco devagar aí. Ok? Então aqui estamos, estudo da obra, Autodescobrimento, uma busca interior, Divaldo Franco, Joana de Ângeles, com o expositor Vitor Antenori Rossi, Rede Amigo Espírita. Esse sendo então o encontro de número 1, 24/2/2015. Nós vamos trabalhar a primeira parte da apresentação do livro.
mais um ensaio de psicologia espírita, onde a instrutora espiritual analisa o ser real, os conflitos, o inconsciente e o subconsciente, a viagem interior, os transtornos comportamentais, o pânico, a amargura, a conquista de si, etc., facultando que cada um descubra seus limites reais e verdadeiras aspirações. O objetivo dessa obra é esse. A instrutora espiritual analisa o ser real. Isso já começa a nos trazer um choque em algum ponto, porque aquilo que nós acreditamos ser o real, muitas vezes está coberto de ilusões, está coberto de coisas que nós gostaríamos de ser. Então essa obra não fica avaliando nossas máscaras, não fica avaliando os nossos personagens. Ela busca avaliar o ser real. Conflitos, o inconsciente e o subconsciente, isso também vai ser bem mais elaborado. A viagem interior, já presumindo que existe um campo vasto para ser explorado dentro de nós, senão não seria uma viagem, seria uma visita. Isso já nos refere que é um caminho longo, que é um caminho extenso, que não vai ser da noite para o dia. Os transtornos comportamentais, aqueles comportamentos que nos impedem de viver bem, o pânico, a amargura, a conquista de si, etc., se referem que é possível nos conquistar a nós mesmos, isso implica que nós nos perdemos em algum ponto. Eu só posso conquistar aquilo que não é meu. Portanto, isso é presumido que nós ainda não somos de nós mesmos, porque não acessamos esse ser real. Facultando, ou seja, permitindo que cada um descubra seus limites reais e verdadeiras aspirações. Essa, então, é a intenção primordial do livro. Então, dentro da apresentação, começa assim. A psicologia espírita demonstrou que, sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. A psicologia espírita demonstrou que, sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. Por que o sentido e o significado, o sentido está grifado? Nesse texto o sentido está grifado porque nós temos uma associação de que o sentido é onde eu vou chegar. E na verdade o sentido é a direção em que eu estou, em que eu me coloco. A partir do momento então que eu estou virado em uma direção, este é o meu sentido. O sentido da minha vida naturalmente vai culminar em um destino específico. Se o sentido dos meus passos estão virados para o tabagismo, é natural que eu não venha me assustar caso eu desenvolva um câncer. Então o sentido da vida é aquela orientação para onde a nossa vida está indo. Por que estamos aqui? E o que podemos fazer disso que temos? Eu preciso então começar a orientar que se não houver uma visão espiritual, psicológica do corpo físico, não há um motivo de estar. Não é possível, segundo a ótica deles, que nós estejamos aqui simplesmente por um acaso, por uma aglomeração molecular que aconteceu ao acaso. Boa noite a todos que estão chegando agora, tá? Estamos aí dando continuidade então. Então eles explicam isso melhor. O reducionismo em psicologia, reducionismo é toda orientação científica que tenta reduzir os quadros maiores em quadros menores para simplificá-los. De alguma forma se utilizam em parte do método cartesiano, que é quando você divide o todo em partes. Então, quando ele se trata do reducionismo em psicologia, seria orientar que nós somos norteados apenas pelo sistema nervoso central. Então, dando continuidade para que fique mais claro.
O reducionismo em psicologia torna o ser humano um amontoado de células, sob o comando do sistema nervoso central, vitimado pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso. A saúde e a doença, a felicidade e a desdita, a genialidade e as patologias mentais, limitadoras e cruéis, não passam de ocorrências estúpidas da eventualidade genética. Isso aqui é muito pesado para alguns indivíduos do meio científico, para ateus principalmente, para nihilistas e pessoas que ficam buscando entender o mundo só com aquilo que é possível de se tocar, né, com o que é tangível. Aqui eles estão trazendo o seguinte: o reducionismo diz que nós somos um amontoado de células sob o comando de um sistema nervoso central e que somos vítimas, portanto não temos chance alguma relacionada aos fatores da hereditariedade e os caprichos aberrantes do acaso. Essa orientação, essas pessoas, elas enxergam o mundo de uma forma que é sorte. Olha, se você nasceu com uma doença degenerativa cerebral, foi azar, foi a genética. Mas você não teve nem condições de lutar contra isso. Você desenvolveu-se como esse amontoado de células e, por azar de ter uma genética ruim, nasceu sem um membro, nasceu com uma doença e não tem como lutar contra isso. Então, tanto a saúde, a doença, a felicidade, a tristeza, a genialidade, as patologias mentais, e aí os loucos, os esquizofrênicos, os bipolares, os borderlines, que são patologias limitadoras, não passam de ocorrências estúpidas da eventualidade genética. E alguns indivíduos, então, estão dentro dos laboratórios tentando resolver essa parte genética como se isso fosse dar conta de todo o resto. A partir do momento que a genética for perfeita, não haverá mais problemas na sociedade. Esse foi o pensamento que moveu Hitler, tentando, de alguma forma, colocar que só a raça que ele considerava superior existisse, ou seja, era uma manipulação genética, porque ele tinha uma visão reducionista, acreditando que se você alterar a genética, não vamos mais ter problemas. E hoje nós já vemos que isso não está nem perto de ser verdade. Mas ainda lutamos contra isso. A ciência, a farmacologia, em muitos níveis, ficam tratando só dessa questão material, física. Portanto, os autores dessa obra identificam que não se trata apenas disso, porque se fosse apenas isso, estaríamos no caos. Se eu não tenho condições de lutar por um merecimento, e por azar eu nasci sem cérebro, ou sem perna, ou aleijado, ou com algum comprometimento, não haveria por que ter fé, não haveria por que buscar alguma coisa. A chance de revolta contra o sistema seria muito mais fácil, porque não está relacionado a um livre-arbítrio com causa e efeito, está sim relacionado a um jogar de dados, a pura sorte. E nós sabemos que isso não se sustenta. Continuando então, assim considerado, o ser humano começaria na concepção, ou seja, a nossa vida começaria no momento em que o espermatozoide encontra o óvulo e anular-se-ia na morte, e terminaria durante a nossa morte. Isso seria existir. Um período muito breve para o trabalho que a natureza aplicou mais de 2 bilhões de anos aglutinando e aprimorando moléculas que se transformaram em código biológico fatalista. Vejam bem, se nós formos considerar então essa visão reducionista, que é contrária ao que o livro busca nos trazer, nós nasceríamos na concepção e morreríamos quando o corpo se desligasse. E alguns ainda enxergariam, e alguns enxergam isso até hoje, que nós só passamos a existir a partir do nascimento, que são as pessoas favoráveis ao aborto, ou essas que duvidam que é possível conversar com o feto, conversar com o bebê ainda, e que ele não compreende essas coisas que a hipnose já nos trouxe que é possível. Nós trazemos sim memórias de quando estávamos na barriga da mãe,
Então tudo isso já vai caindo por terra, mas ainda tem pessoas que lutam ferrenhamente para que isso seja aplicado, né? Nós nascemos na concepção e nós morremos quando o coração para, quando o cérebro para. E eles consideram que isso é muito superficial se você levar em conta quão maravilhoso é o código biológico de um ser humano. Tão maravilhoso que o ser humano não consegue copiar isso. Nós lutamos, 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 mas você não consegue fazer um coração em laboratório, você não consegue fazer um rim em laboratório, nós não conseguimos sequer recriar uma árvore, as espécies vão se tornando extintas de animais e nós não conseguimos fazer nada a respeito. O que o ser humano sabe é copiar, mas criar ainda existe um campo muito grande. E isso prova que tem sim um envolvimento natural muito grande por trás disso aí. E a natureza não se mobilizaria para que esses indivíduos vivessem 30, 40 anos e morressem. Seria um desperdício em algum nível. Essa é a visão dos autores. Eu vou dar uma olhada aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem no chat e à medida do possível eu vou tentando responder. Eu vou tentando responder, tá? Boa noite para aqueles que chegaram depois. Vamos lá, então. Por outro lado, a engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo. Ou seja, é a partir da energia, a energia é a causa para a construção do indivíduo. E não é um indivíduo que nasce e depois começa a produzir essa energia. Isso é uma mudança muito grande. É um susto para algumas pessoas, aqueles ligados muito à matéria e à ciência, a questão energética. Como nós já vemos alguns estudos da USP que provam que o passe magnético tem sim influência no outro indivíduo que está recebendo. Então isso começa a confundir um pouco esses materialistas. Que o indivíduo então passa a ser herdeiro de si mesmo nos avançados processos das experiências da evolução. E isso, para quem já acompanha o meu trabalho, sabe que tem uma palestra que chama Caridade para Consigo Mesmo. Nessa palestra eu trabalho esse tema no sentido que o meu próximo sou eu. Eu sou o meu próximo mais próximo. Portanto, se isso aqui faz sentido, a energia é a causa para a construção do indivíduo e eu sou herdeiro de mim mesmo, eu tenho que levar em conta isso como um ponto positivo. Porque eu fico aqui muitas vezes comendo chocolate sem pensar que hoje eu sou Vitor, amanhã eu vou ser Pedro. Numa próxima existência eu vou ser Pedro. Eu sendo Pedro, eu vou trazer todos os registros psíquicos e energéticos que eu marquei como Vitor. Se o Vitor se entope de chocolate, o Pedro vai ter diabetes. Então quando eu paro para pensar que eu sou o responsável pelo meu eu do futuro, portanto, o meu próximo, a quem eu devo amar, sou eu. Eu sou o primeiro próximo a quem eu devo amar. Porque se eu não fizer nada por mim hoje, a minha próxima existência vai sofrer muito. Porque eu fui preguiçoso, porque eu fumei, porque eu fui agressivo, porque eu enganei um monte de gente, aí na próxima encarnação eu vou ter que ficar pagando tudo isso, ganho dinheiro, alguém te rouba, ganho dinheiro, alguém te passa para trás. Esses processos todos dolorosos que nós já conhecemos, chamados expiações, provas e expiações. Então eu devo levar em conta que se existe a energia e ela é que cria o indivíduo, ela existe apesar dele. Teu corpo acabou, teu corpo não funciona mais, mas o teu espírito ainda está aí em forma energética. E é ele que vai dar a nova construção. E ele carrega aquilo que você pegou com as próprias mãos. Não tem como fugir disso. Não é sorte. Você não vai vir melhor numa próxima vida se você não fez nada de bom nessa aqui. Não dá para contar com isso. Por essa lógica compartilhada por eles. Os conceitos materialistas, deste modo, aferrados ao mecanismo fatalista, fatalista porque é fatal, é desse jeito e pronto.
cedem lugar a uma concepção espiritualista para a criatura humana, libertando-a das paixões animais e dos atavismos que ainda lhes são predominantes. Aqui é uma nota que o atavismo é a reaparição em um descendente de certos caracteres vindos de um antepassado e que não se haviam manifestado nas gerações intermediárias. Ok, então, refazer esse conceito aqui. Os conceitos materialistas que acreditam que o mecanismo funciona de uma forma fatalista, você depende só da sua genética, você nasce no parto e você morre no desencarne, você morre quando o seu corpo físico passa a ceder lugar então a uma concepção espiritualista. Ou seja, é algo que enxerga o começo como espiritual para a criatura humana. E isso nos liberta das paixões animais e dos atavismos que ainda nos são predominantes. Ou seja, a partir do momento que eu sei que eu tenho uma existência anterior, isso é o importante, eu me torno responsável pela atual. Por isso me liberta das paixões. Por isso me liberta dos atavismos. Porque eu não fico me vendo como vítima. Aquela conversa de homem que trai a esposa e fala que é porque a carne é fraca, porque o homem é assim mesmo, porque o homem pré-histórico tinha que ficar procriando enquanto a mulher ficava em casa. Isso é um indivíduo totalmente materialista, com concepção fatalista, fugindo da responsabilidade de que ele deve mudar. Então ele deita nessa desculpa e vai vivendo desse jeito, como se a vida fosse acabar a partir do momento que ele morre. Estes são os que mais sofrem quando descobrem que a coisa continua. Ok? Dando continuidade então. Eu tô indo num ritmo que para mim é tranquilo, mas se não estiver tranquilo para vocês, por favor, me pontuem, tá? Aqui eles já entram na parte específica da psicologia, e essa parte é muito importante para a compreensão da obra, porque é isso que embasa toda a temática que nós vamos trabalhar durante a leitura desse livro. É importante que isso fique claro para todos. Se não ficar claro para alguém, pontua. Inegavelmente, Freud e Jung ensejaram uma visão mais profunda do ser humano com a descoberta e estudo do inconsciente, assim como dos arquétipos. O inconsciente, uma descoberta freudiana, e o arquétipo, uma descoberta junguiana. Eles começaram... Freud já estava no trabalho, Jung o conheceu depois, trabalharam um tempo juntos, mas depois discordaram em alguns pontos, e Jung foi seguir o caminho da psicologia analítica, e Freud ficou com a psicanálise. Que permitiram a diversos dos seus discípulos penetrarem a sonda da investigação nos alicerces da mente, constatando a realidade do espírito, como explicação para os comportamentos variados dos diferentes indivíduos que, procedentes da mesma árvore genética, apresentam-se fisiológica e psicologicamente opostos, bem e mal dotados, com equipamentos de saúde e de desconcerto. Sei que esse slide aqui é um pouco pesado. Ok, então, obrigado aí pro pessoal que está me ajudando no chat, porque é isso que vai dando feedback de um ritmo bom. Nós temos aqui o inconsciente e os arquétipos grifados. Isso também vai ser mais esclarecido. Isso permitiu aos diversos de seus discípulos, porque Freud, principalmente, ele começou a trabalhar na histeria, que era uma doença comum às mulheres na época. Inclusive a etimologia, a construção da palavra histeria vem de útero, porque eles acreditavam que só mulheres poderiam ser histéricas. E acreditavam que isso estava relacionado à falta de algo. Quando o Freud começa a buscar alguns pesquisadores que estavam trabalhando na área, ele vai se envolvendo, tentando achar uma explicação, porque eles ficavam, os pesquisadores da época estavam buscando traumas dentro da pessoa, trauma no sentido físico mesmo, alguma lesão no corpo físico que causava histeria.
E Freud, em seus estudos, acabou tendo o insight de que esses traumas não necessariamente precisavam ser físicos, que eles poderiam ser psicológicos. E isso abriu muito o campo para se entender que nós somos mais do que só o corpo físico. Devemos muito a Freud por esse primeiro passo, no sentido de entender que somos mais do que o corpo físico. Ainda não se falava em espírito, mas já era um passo para se enxergar alguma coisa além disso. E porque aqui, ó, se você tem, por exemplo, vocês aí que estão acompanhando isso, tem irmãos, tem irmãs, e vocês sabem que em alguns casos o seu irmão parece que foi adotado, que veio de outra família, que entrou ali escondido e você não sabe como isso veio parar. No meu caso, eu tenho 1,70 m de altura, o meu irmão tem 1,86 m. Meu irmão tem uma genética específica, eu tenho outra. Os comportamentos, ele sempre foi facilidade de falar com as pessoas, sempre foi líder do grupo, e eu sempre fui reservado e tímido. Como isso se explica se a genética é a mesma? Nós tivemos os mesmos pais. É essa sensação que começou a levantar esse questionamento. Como é que pessoas que têm a mesma genética são tão diferentes, psicológica, fisiologicamente, no que diz respeito à saúde e à doença? Deve haver alguma coisa que está além do corpo físico. Esse foi o questionamento. E vamos lá, continuando. Aqui uma nota minha. Para que possamos falar de símbolos e arquétipos, é necessário explicar o conceito de inconsciente coletivo. De maneira simples, inconsciente coletivo é a parte do inconsciente individual que resulta da experiência ancestral da espécie, ou seja, ele contém material psíquico que não provém da experiência pessoal. Por quê? Porque ali foi colocado, anterior aqui, ó, assim como dos arquétipos. Nós precisamos saber o que é arquétipo para entender essa obra dela. E para entender o que é arquétipo, tem que entender o que é inconsciente coletivo. Tem o inconsciente. Isso a maioria de nós temos alguma noção do que se trata do inconsciente. Aquilo que não pode ser acessado conscientemente. Que vem através de sonhos, que vem através de atos falhos. Só que este inconsciente individual também se manifesta de forma coletiva. Nós, como sociedade, partilhamos de um inconsciente coletivo. Segundo Freud, denominamos um processo psíquico inconsciente quando a existência somos obrigados a supor, devido a um motivo tal que inferimos a partir de seus efeitos, mas do qual nada sabemos. Então, essa é a definição de inconsciente, para que isso fique bem claro. Se eu tenho que supor isso, eu suponho, quando nós olhamos, por exemplo, as pessoas com transtorno borderline, você identifica que a maioria dos pacientes, a grande maioria dos pacientes, é do sexo feminino e sofreu abuso quando era criança, sexual ou agressivo de forma muito intensa. Tem como provar que isso faz o indivíduo ser borderline? Não, é uma suposição. Porque existem pessoas que foram abusadas e não são borderline. E existem pessoas com os traços do borderline que não foram abusadas. Borderline são aquelas pessoas que se cortam o próprio corpo e se colocam sempre em situações de risco. Então, quando eu começo a pensar desse jeito, isso é inconsciente. Aquelas situações que as pessoas te apontam, mas você não consegue ter muito claro se você é ou não, está no seu inconsciente. Às vezes você responde de forma agressiva, você não vê que está comendo tanto, mas sente que está engordando e fica pensando, mas como é que eu estou engordando se eu não estou comendo? Então, são coisas que você não consegue acessar, mas você supõe. Será que eu estou sofrendo isso porque meus pais brigaram comigo na infância? Será que eu estou sofrendo isso? Quando você coloca um será na frente, você está especulando. Se você está especulando, você está tentando ter ciência de algo que é inconsciente. Portanto, você não tem ciência disso.
Essa então é a explicação do que é o inconsciente. Aí, agora que nós sabemos o que é o inconsciente, nós vamos orientar que no inconsciente estão elementos instintivos não acessíveis à consciência. Além disso, há também material que foi excluído da consciência, censurado e reprimido. Coisas que foram muito dolorosas para nós, que a nossa mente reprimiu, recalcou, censurou, negou, e que depois alguém vem e te conta, sabe? Ah, quando você tinha 5 anos, lembra que aconteceu tal coisa? E você não se lembra. Isso está relacionado à necessidade da mente de se proteger. Este material, porém, não é esquecido, nem perdido, mas não é permitido ser lembrado. O pensamento ou a memória ainda afetam a consciência, mas apenas indiretamente. Se não é, e aí eu vou fazer um paralelo com o kardecismo. Porque muitas pessoas ficam procurando, né, fazer regressão. Eu quero fazer regressão, eu quero saber o que eu fui na vida passada. A minha sugestão é que não faça. Se fosse para você lembrar o que você foi na vida passada, você lembraria. Se você não lembra, é porque não é importante para você esse conhecimento. O que vai adiantar saber que a sua mãe da existência atual te matou numa vida passada? Você vai perdoá-la? Você vai lá abraçá-la? Ou você pode até se revoltar contra esse indivíduo? Da mesma forma, quando se trata de inconsciente, nós estamos falando aqui da minha vida. Eu, Vitor. Esquece o meu passado como espírito. Pensar só nessa existência. Também tem coisas que aconteceram na minha infância que eu apaguei. Porque foram muito dolorosas. E se eu lembrar delas, eu não vou conseguir progredir. Então a minha mente deixa aquilo escondido. À medida que você faz terapia, à medida que você vai evoluindo como ser humano, a tua mente percebe que você já está preparado para lidar com aquele conteúdo, aí ela joga isso para você. Em sonho, em insight, em epifania, através de intuição. Aí você se lembra de algo que era a chave que faltava para resolver um problema que está te incomodando no hoje. Mas você tem que estar preparado, preparada psicologicamente para isso. Por isso eu, como psicólogo, sugiro que não fiquem buscando em vidas passadas respostas para o presente, porque quem procura acha. E se você não conseguiu lidar com aquilo na vida passada, não tem por que trazer para essa. Faz a coisa no aqui e agora. Você vai ter uma solução muito melhor. Não adianta ter fé que a espiritualidade sabe o que está fazendo, entre essas coisas te dar o esquecimento e depois ficar buscando isso manualmente através de recursos. Você só está tentando achar um atalho e mostrando que não confia num planejamento espiritual. Tomem cuidado com isso, né? Não é proibido, mas é só uma sugestão com um psicólogo que já viu algumas pessoas se perderem psicologicamente após fazerem regressões. Não conseguiram mais voltar a ser o que eram. Bom, tendo isso em vista da relação do inconsciente, Jung compara o inconsciente coletivo ao ar, que é o mesmo em todo lugar, é respirado por todos e não pertence a ninguém. O conteúdo psíquico do inconsciente coletivo são os arquétipos, que são uma forma de pensamento universal com carga afetiva, que é herdada. Pronto. Aqui começa a ficar um pouco mais esclarecido o que é o conceito de arquétipo. Se eu tenho, então, um inconsciente coletivo, e esse inconsciente coletivo tem um conteúdo que vai se formando, este conteúdo é o arquétipo. São pensamentos universais com carga afetiva. É afetiva porque te afeta. Tudo que é afetivo te afeta. O ser humano muitas vezes associa afeto com carinho, com amor, mas o ódio também é uma forma de afeto. Nós chamamos de desafeto, mas é algo que te afeta. Isso fica mais claro agora. Ó. Arquétipo, que vem do grego, principal ou princípio, impressão. Ou seja, é o primeiro modelo ou imagem de alguma coisa. Antigas impressões sobre algo. É o princípio do modelo. É a primeira impressão. Isso, na prática,
Jung deduz que as imagens primordiais, portanto, os arquétipos, se originam de uma constante repetição de uma mesma experiência durante muitas gerações. Os arquétipos são os elementos inabaláveis do inconsciente, mas mudam constantemente de forma. E aqui para fechar. Por exemplo, todo mundo quer encontrar seu par perfeito ou alma gêmea. Pode-se dizer que isso se resulta de um arquétipo, da figura de Adão e Eva, ou de outra, pois em todas as religiões existe uma história que ilustra a união entre as polaridades. Então, para dar uma acalmada aqui, que eu sei que essa parte é pesada, vou colocar aqui um comentário da Rita. Vitor, não apagar algo da infância, mas também não conseguimos nunca falar, nem mesmo para psicólogo. Mas quando me lembro, me incomoda muito. Sim. Porque isso que te incomoda ainda é a ponta de um iceberg, que tem uma origem lá atrás. Se te incomoda, tem parte de você nisso. Ah, mas eu fui agredido quando eu era criança, porque em algum momento eu agredi quando eu era adulto. E se eu for buscar a pena para os responsáveis que me agrediram, eu vou acabar achando a pena para mim mesmo. E o nosso espírito sabe disso. Tem uma lei, causa e efeito. Tem uma justiça. Então, quando eu fico levantando esses questionamentos de as pessoas que fazem o mal têm que ser punidas, quantas vezes eu fui lá na delegacia me entregar? Na tua adolescência você não fez nada de errado. Estou falando de forma geral. Você não fumou maconha, você não bebeu álcool, você não teve um coma alcoólico antes dos 18 anos, você não pegou um carro para dirigir sem carteira, nada. Você nunca fez nada disso. E aí, em algum momento, quando você ficou adulto e teve consciência, você foi lá na delegacia falar, escuta, quando eu era adolescente, eu fiz uso de drogas, ou então eu dirigi sem carta e eu queria ser punido por isso. Nós não fazemos. Porque nós consideramos que o que foi passado e não foi pego, deixa para lá. Só que a justiça não é bem assim. A justiça espiritual, ela te faz pagar. E quando você fica questionando o teu algoz, ou seja, o teu inimigo, esse cara me roubou 15 mil reais, eu vou matar ele, eu vou denunciar, ele vai para a cadeia, você vai buscar as razões disso, na verdade você descobre que aqueles 15 mil reais eram dele, que você tinha tirado antes. E aí? O indivíduo se entrega? Então tem que tomar muito cuidado, né, e muita orientação, porque todos nós em algum momento infringimos alguma lei. Se não for uma lei civil, penal, for uma lei moral. Traiu uma namorada, traiu um namorado, falou uma coisa diferente do que estava fazendo, então tem que tomar muito expedito ali, trazendo também que fez coisas erradas quando adolescente. É comum, isso é comum. Né? E tem gente que vai continuar fazendo de adulto e tem idoso fazendo coisa errada. Eu só estou falando para, se tem algo que te incomoda, está no teu psicológico, está no teu inconsciente, não fuça. E se for mexer, vai com ajuda especializada. Tá? Quer mexer lá atrás? Procura um bom psicólogo, uma boa psicóloga que trabalhe com hipnose, mas que faça isso há bastante tempo, que te dê um respaldo. Saiba que isso é um tratamento longo, que vai te custar um dinheiro, então não vai lá para fazer 1, 2 sessões, se planeja, toma cuidado, não fica brincando com a sua mente, porque se ela achar que você é um perigo para ela, aí ela se protege de você. E aí você vai ter um processo neurótico, psicótico, que é quando a mente se desliga da realidade, porque a realidade está dolorosa para ela. Se você for o seu problema, sua mente vai se desligar de você. E então eu tenho essa noção de que o arquétipo são essas imagens que nós trazemos que parece que precisam ser repetidas. Quando você já vê aquilo se repetindo, tem mulher que nem sabe por quê, mas tem que lavar louça para o marido. E o marido não precisa lavar louça. A mãe tem uma filha e só compra brinquedinho rosa para ela. Aí ela compra só brinquedinho rosa, mas nesse brinquedinho rosa tem o ferrinho de passar, tem panelinha, tem fogãozinho. E aí? Tá criando a menina para ser o quê? Dona de casa. Tá criando a menina para ter conselhos do lar. Isso é errado? Não, é legal que ela aprenda a fazer isso. Mas por que o menino não pode fazer? Vai em uma loja de brinquedo procurar um ferro de passar azul, uma tabuinha de passar azul para a criança, uma vassourinha azul.
Você não acha. Porque isso já é arquetípico. A nova pedagogia orienta os pais a dar para a menina um tanque de guerra e uma boneca para ela brincar. Fica tranquilo, isso não vai definir a sexualidade dela, mas vai permitir que ela tenha conceitos diferentes. Para o menino não pode dar boneca para brincar. O primeiro bebê que o cara vai pegar na vida é o filho dele aos 23 anos de idade. Ele não sabe nem o que fazer com aquele menino, ele tem medo de deixar cair. Não sabe trocar fralda. Então nós fazemos isso sem perceber o quanto isso está errado. Orientamos as meninas num sentido, os meninos em outro, e depois cobramos isso deles lá na frente. Quando, na verdade, não paramos para raciocinar. Por quê? Por que não tem brinquedinho de limpeza de casa para menino? Por que não tem carrinho cor-de-rosa? Uma Ferrari cor-de-rosa? Por quê? Porque nós ainda estamos nesse processo arquetípico. Ficamos repetindo, nós não sabemos quem foi que decidiu que era desse jeito. Nós vamos repetindo, como foi colocado, é igual o ar. Nós respiramos a mesma coisa, mas não sabemos quem é o dono. E o objetivo dessa obra é que nós venhamos a parar para refletir. Pare de ficar só repetindo comportamentos e raciocine. Se o espírito não tem sexo, por que você está criando uma dona de casa? Por que você está criando um menino que só gosta de carro, de carro, de carro? Aí você vai viajar quando ele tem 16 anos, ele pega teu carro escondido, bate o carro e você acha ruim? O menino foi criado a vida inteira para gostar de carro, é lógico que ele vai pegar um quando ele puder. Tudo isso tem que ser observado, tá? Não existe uma lógica de como os indivíduos devem ser criados, mas apenas uma reflexão de por que tem que ser desse outro jeito. Sempre assim? Então, continuando, estes arquétipos e muitos outros presentes em nós, como a figura materna, a figura do irmão ou da irmã, entre outros, não podem ser destruídos e permaneceram em nós por toda a nossa existência, mas necessitam ser constantemente trabalhados. As principais estruturas formadoras de nossa personalidade são os arquétipos. Então como é que isso fica? Quando eu penso mãe, eu falo aqui para vocês, mãe. Alguém já vem com uma imagem na cabeça do que é mãe, né? O que é ser mãe? Mãe é quem cuida, mãe é quem isso, mãe é quem é aquilo. Só que quando você olha na prática, tem mães que colocam o filho na lata do lixo, que queima ele com bituca de cigarro, que espanca, que tortura, que estupra. Mas elas são mães. Nós é que trazemos um arquétipo de que a mãe tem que ser perfeita. E eu, como psicólogo, já recebi muitas pessoas que vêm me pedir ajuda nessa orientação para criar filhos, principalmente mães de primeira viagem, que falam assim, eu vou fechar aqui, que falam assim, nossa, e meu filho começou a chorar, eu tive vontade de jogar ele na parede. E eu me senti muito culpada por querer jogá-lo na parede. Eu sou um monstro, eu sou uma péssima mãe. Porque várias mães tiveram vontade de jogar o filho na parede. E eu não estou falando de agredi-lo para matá-lo. É simbólico isso. É raiva. Porque ela dorme de 3 em 3 horas e ela sente dor e ela tem desconfortos. Em um momento ela explode, o que ela quer é sair dali. Porque ela acha que ela não está dando conta. E ninguém vem e fala para ela, é difícil mesmo. A mãe dela chega e fala para ela, você está fazendo errado. Eu não errei com você. Mentem. O que nós consideramos que deve ser uma mãe é inatingível na realidade. E toda mulher que tem um filho, em algum momento sente que não é uma boa mãe. E o homem que tem um filho sente a mesma coisa. Eu sou um péssimo pai. Se o meu filho fuma um cigarro, a culpa é minha. Se o meu filho não fuma nada, a culpa é minha. Se meu filho tem um monte de namorada, a culpa é minha, porque eu não conversei. Se a menina parece grávida, a culpa é minha. Essa coisa fica pesada porque é o arquétipo. Quando alguém te fala o que é ser um pai, você considera aquilo tão perfeito e tão idealizado que o que foge daquilo você considera errado. E aí você fica se julgando e sente que não é um bom pai, que não é um bom marido, que não é uma boa esposa, que não é um bom empregado, e vai entrando nesse ciclo de sentir que você está longe do que deveria ser.
quando na verdade todos são assim. Os arquétipos têm relação com a cultura? Tem relação com a cultura porque eles também são ancestrais, né? A cultura é construída em torno do arquétipo. Nós temos uma cultura machista? Temos. Nós temos uma cultura homofóbica? Temos. Mas de onde vem isso? Do arquétipo. Quando você pega o arquétipo da homofobia, por exemplo, nós somos um país cristão. Predominantemente cristão. Não estou falando de igreja, estou falando de cristão. O Ocidente, de forma geral, é cristão. Quando você busca a raiz do cristianismo, tem o Velho Testamento. E no Velho Testamento está em Levítico, que o homem que se deita com o homem é sujo. Você tem o Sodoma e Gomorra. Isso traz o quê? Lá atrás, desde aquela época, é considerado que um homem se deitar com outro é errado. E nós vamos repetindo isso. E quando chega na sociedade atual, você tem um rapaz de 17 anos que só quer sair de casa para encontrar alguém para amar e ele é espancado cruelmente por indivíduos que nem sabem por que estão fazendo aquilo. Estão batendo nele porque ele é gay, como se ele tivesse tido escolha. É pesado. Então a cultura ela é formada em cima dos arquétipos. E quando você altera um arquétipo, trabalha ele e traz ele mais para a realidade, ao invés de ficar repetindo, a cultura também se altera. E pouco a pouco você vai alcançando alguma coisa. Por mais que algumas pessoas possam reclamar, eu nem estou entrando em mérito político, nós temos na Argentina uma presidente mulher, nós temos no Brasil uma presidente mulher, e nós temos nos Estados Unidos um presidente negro. Isso quando eu era criança, e eu estou só com 30 anos, quando eu era criança já era difícil de imaginar que fosse acontecer. Então, o arquétipo começa a mudar. Começa a partir do momento que as mulheres podem sair de casa para trabalhar, quando você passa a ter babás que são homens, homens que limpam casa e mulheres que são mecânicas, motorista de ônibus mulher, isso já é uma alteração do arquétipo. E naturalmente altera a cultura. Você consegue eleger uma mulher como presidente, e você consegue eleger um negro como presidente num país como os Estados Unidos, onde metade do país antigamente queria matar os negros e colocava aquelas cruzes queimando da Ku Klux Klan. Então, assim, o arquétipo alterado, a cultura também altera, e por consequência o comportamento. Voltando então ao livro, não nos atrevemos a negar os fatores hereditários, sociais e familiares na formação da personalidade da criança. No entanto, admitimos que eles decorrem de necessidades da evolução, que impõe a reencarnação no lugar adequado, entre aqueles que propiciam os recursos compatíveis para o trabalho de autoiluminação de crescimento interior. O que eles estão dizendo aqui? Quer dizer que o corpo físico e a genética não servem para nada? Não. Tem influência na formação da personalidade da criança. Só que eles adimos que eles decorrem de necessidades da evolução, que impõe a reencarnação no lugar adequado entre aqueles que propiciam os recursos compatíveis para o trabalho de autoiluminação e crescimento interior. O que significa isso na prática? A genética funciona para o espiritual e não o contrário. Você tem que lidar com algum comprometimento neurológico, então vamos procurar uma família que tenha comprometimento neurológico na genética. E aí você encarna lá. Você tem que lidar com algum conceito, alguma doença, e você vai ter que desencarnar cedo, ou você tem que dar continuidade em um processo. Fumou, morreu de tuberculose, já nasce com asma. Só que como é que nós vamos colocar essa asma em você? Tem que ter também uma ciência por trás disso. Senão vira o inverso do milagre. Milagre é quando uma coisa que não deveria acontecer cientificamente acontece. Seria um prêmio. Eu morro e depois de 1h30 eu levanto. Se for um milagre. Da mesma forma, se eu venho de uma genética que nunca teve asma e eu desenvolvo asma, isso seria uma influência contrária ao livre-arbítrio.
Provocaram asma porque eu tenho que pagar por isso. Aí já não seria mais livre-arbítrio. Seria fatalista, né? Seria uma ditadura. Então, já que o Vitor tem que ter asma, porque ele fumou muito na vida passada, vamos colocar ele. Lógico que não é uma coisa tão simples assim, é só para ilustrar. Vamos colocá-lo em uma família que já tem a asma. Ele aprende a parar de fumar. Na hora que ele for fumar o primeiro cigarro com 12 anos, ele vai tossir, vai passar mal, vai para o médico, vai descobrir que não pode fumar. Pronto, já ajudamos ele a lidar com o vício do tabaco. E nisso nós vamos nos desenvolvendo. Certo, então, a partir desse momento, a genética funciona para que o espiritual seja concretizado e que o livre-arbítrio possa acontecer. E isso tudo é planejado pelo mérito, né? Quanto mais mérito você tem, mais participação você tem na sua encarnação. Nas obras de André Luiz já dá para ler isso aí. Não é tão difícil. O que você precisa, então, para se auto-iluminar e para crescer interiormente, é isso que a genética é usada a seu favor. Continuando, a necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia, ou o crescimento se portador de valores intrínsecos latentes. O livro chama Autodescobrimento uma busca interior, e agora eles estão falando, baseado nisso tudo que nós mostramos para vocês, que tem o inconsciente coletivo, que tem o inconsciente individual, que tem o arquétipo, que o arquétipo influencia no seu comportamento. Se você não descobrir que arquétipos estão te movimentando, você não consegue melhorar. E essa busca é inadiável, a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia. O autodescobrimento, portanto, se você não estiver bem, vai te ajudar a ficar harmônico novamente, e se você já estiver bem, vai te ajudar a crescer esses potenciais. Às vezes você já tem uma coisa aí dentro, né? Eu identifico isso em mim, em alguns pontos, e algumas pessoas vão se identificar com isso também. Parece que em alguns momentos uma coisa queima dentro, você tem que fazer algo. Para alguns vai ser escrever um livro, para outros vai ser ter um filho, para outros vai ser começar a fazer atividade física. Essa coisa que falta, esse empurrão que fica te gerando culpa, você sente que está procrastinando, isso está relacionado à falta de autoconhecimento. Quando você descobre o que está ali, e descobrir não é criar, o que está coberto já existe. Se eu deitar numa cama e me cobrir, eu existo. Pedro Álvares Cabral não criou o Brasil já existia. Ele tirou a venda que impediu o mundo de vê-lo. Então, o autodescobrimento é quando você tira o lençol que está cobrindo suas verdades. E aí você vai entender por que você fuma, vai entender aí por que o alcoolismo, como foi perguntado pelo Expedito Júnior. Se o filho de um alcoólatra, qual seria o desafio dele? Vencer o alcoolismo? Só pelo autodescobrimento, Expedito. Porque se nós formos colocar uma ciência exata nisso aí, vai ser arrogância. Da minha parte vai ser arrogância falar que eu entendo essa lógica. Que ele tem alguma relação com o alcoolismo, tem. Mas por quê? Só com autodescobrimento. Na história dele vai estar registrado por quê. Mas ele vai precisar buscar isso pelas próprias pernas. Então, continuando, enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, ou seja, das suas possibilidades, daquilo que você pode fazer, mas não sabe, você ainda não é consciente disso, você estará aturdido em conflitos de natureza destrutiva. Foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordens, que o dominam e inviabilizam sua evolução, pelo menos momentaneamente. Se você está passando por neuroses, muito ciúme, muito medo, muito pânico, toda hora em estado depressivo, conflito de natureza destrutiva, dá soco na parede, quebra coisa, significa que está faltando alguma coisa de autoconhecimento. Que alguma coisa está coberta, tá? E está te assombrando.
Às vezes é uma coisa bem menor do que parece, mas o medo de ir lá mexer naquilo te faz reagir e projetar isso em pessoas que nada tem a ver com a real situação. Isso inviabiliza a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Você pode estar perdendo uma existência pelo medo de se autodescobrir. A experiência do autodescobrimento, então, vai te permitir, no comportamento, como herança dos patamares já vencidos pela evolução, a dualidade do negativismo e do positivismo, diante das decisões a tomar. A partir do momento, então, que você descobre a si mesmo, você vai conseguir enxergar o que é mal e o que é bom. E aí as suas respostas ficam todas sua responsabilidade. E esse é o problema. Está lá na palavra. A partir do momento que se dois indivíduos cometem o mesmo crime, mas um não conhecia a lei e o outro conhecia, o que conhecia paga mais. Eu não estou falando de lei civil. Estou falando de espiritual. Você não pode cobrar de um aborígene da Austrália o mesmo comportamento de um cidadão de Berlim. Quando eu paro para pensar nisso, o meu inconsciente traz essa informação, que quando eu souber o que é certo e o que é errado, aí eu passo a ser responsável pelo que eu estou fazendo. Enquanto eu estou batendo no meu filho, sem saber por que eu faço isso, eu sinto menos culpa. Enquanto eu estou traindo a minha esposa, sem saber por que eu faço isso, eu sinto menos culpa. Quando eu descobrir por que eu faço isso, aí começa a ficar mais pesado. Aí eu começo a ser responsável. E, de forma geral, Sartre já disse isso. O Jean-Paul Sartre. Quem quiser ler mais sobre isso, procure o conceito de má-fé, de Jean-Paul Sartre. Que o indivíduo busca algo que o liberte da sua liberdade, porque ele não quer ser responsável pelos próprios comportamentos. Então ele justifica que não faz atividade física porque o tornozelo dói. Ele justifica que não foi estudar porque os filhos davam muito trabalho. Ele não assume a responsabilidade pelo que está fazendo. E como espírito, vai procrastinando e larga uma existência culpando a todos, sem perceber que o maior responsável foi ele mesmo pelas dores que está sentindo. Então, essa foi a primeira parte da apresentação. No dia 3 de março, portanto, terça-feira, nós entraremos na segunda parte da apresentação. Tá? Como eu disse, o objetivo é ir sem pressa. Essa é uma nota que eu coloco em todos os estudos. Tá? Eu faço uso de materiais disponíveis na internet. A acomodação dos conteúdos recortados não implica autoria. E todo material tem como único fim o estudo da obra citada, não podendo de forma alguma tornar-se fonte de ganhos materiais de qualquer ordem. Tá? Então quem tiver o interesse nesse material, é só entrar em contato, não tem problema, não é meu, eu apenas estou aqui fazendo o papel do mensageiro, estudando com vocês, porque eu também preciso desse estudo, estou buscando autodescobrimento, e na semana que vem então nós vamos continuidade. Tá? Eu agradeço muito pela participação de vocês. A Vanessa perguntou da depressão. Vanessa, tem uma palestra minha na Rede Amigo Espírita sobre depressão. Eu sugiro que você assista a ela. Tá? Uma palestra minha não, uma palestra que eu fiz. Tem uma palestra sobre depressão, tem uma sobre ansiedade. Eu acredito que a de angústia, eu não sei se ela foi subida, mas a de depressão está lá. E lá eu explico bem esse processo da depressão em uma palestra inteira só sobre isso. Vai ser muito mais útil do que te explicar agora de qualquer jeito. Tá? Depois, se você assistir essa palestra e volta semana que vem, se ainda tiver com dúvidas, eu vou ajudando. Tá? Que eu vou tentar interligar os trabalhos que eu já faço aqui. Quem quiser me seguir no Facebook também, eu estou sempre postando reflexões que me vêm pela intuição. Tá? Eu agradeço a Rede Amigo Espírita, agradeço a todos vocês que estão aí acompanhando, desejando uma ótima semana, que nós possamos nos encontrar na semana que vem e dar continuidade nesse estudo. Fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas presentes na sala e espero ter sido bem claro nas elucidações, que vocês possam sair daqui refletindo da mesma forma que eu vou sair.
Muito obrigado e até semana que vem.